Olha, vamos ver aqui, Filemon, carta, epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Vamos ler apenas 4 versículos. Vamos ler versículo 10 e 11, e depois vamos ler versículo 16 e 17. Leemos. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei das minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora que a ti e a mim muito útil, e eu tornei a enviar. Versículo 16. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Apenas esses 4 versículos. Então, eu fiquei falando lá em casa muito tempo sobre. Eu escrevi esse texto sobre Onésimo lá em casa, no papel, lá de muito tempo. Foi me dando a oportunidade. Eu pensei, vamos falar um pouco de Onésimo, né? Onésimo. Aí o tema que eu dei foi da escravidão à irmandade. Porque Onésimo era um escravo, né? A história diz que Onésimo foi escravo ali na época do século I, né? Que pertencia a Filemon. Filemon era um cristão rico daquela época ali da igreja de Colossos. E aí Onésimo aprontou, né? Ele fugiu, ali ele acho que roubou ou fez uma dívida e não conseguiu pagar e fugiu da casa de Filemon. E fugiu para Roma. Lá ele encontrou o apóstolo Paulo, que estava preso naquela época, né? E ali, conversando com o apóstolo Paulo, ele se converteu ao Evangelho e passou a servir Paulo. Ele era servo de Filemon e depois passou a servir Paulo. É muito interessante que o nome Onésimo em grego significa útil ou proveitoso. E aí Paulo, nesses versículos que a gente lê, ele faz um jogo de palavras ali, ressaltando que ele era inútil, mas agora se tornara verdadeiramente útil tanto para Paulo quanto para Filemon. Naquela época, na lei romana, Onésimo poderia ter sido morto ou marcado a ferro, né, pelo seu Senhor por conta dessa transgressão. Mas Paulo, ao invés de manter ali, vou deixar você aqui comigo, aqui, você vai estar mais seguro. O que Paulo fez? Não, eu vou escrever uma carta para Filemon, não é? Uma carta de recomendação, você vai voltar lá na Filemon e vai entregar essa carta na mão do seu Senhor. Paulo pede para Filemon que receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado do Senhor, oferecendo-se pessoalmente para pagar a dívida de Onésimo. Paulo foi o fiador de Onésimo aí nessa situação. Essa carta de Filemon, ela demonstra que a fé cristã transforma as relações sociais, promovendo o perdão, a reconciliação, a igualdade espiritual em Cristo. Serve também como ilustração da própria redenção humana. Vejamos aqui. Onésimo é um escravo fugitivo com dívidas e sem perspectiva no futuro. Essa é a posição de Onésimo naquele momento. O pecado nos transforma, o pecado nos torna escravos de nossas escolhas e vazios de propósito verdadeiro. O mundo aí fora, ele nos rotula pelas falhas e pelos erros que temos no dia a dia. E a gente costuma observar que Jesus não. O encontro com Cristo transforma nossas vidas. Na prisão onde Paulo estava, em meio aos crises da vida, Onésimo encontra o Evangelho através dele. A conversão não muda apenas o coração, mas renova a nossa utilidade e propósito no mundo. O nome dele era útil e proveitoso. Renovou, porque quando ele rouba, quando ele contrai uma dívida e mete pé, como diz popularmente, ele se torna inútil, mas a graça o tornou proveitoso. Em Cristo, o histórico de erro é apagado e substituído por uma nova identidade. Paulo, em momento nenhum, ele esconde ali o passado de Onésimo. Ele envia de volta, como foi anteriormente, escreve uma carta e diz:
seguinte, ó, vamos acertar o que estava pendente lá. Deus nos chama para aceitar os outros não pelo que foram, mas como irmãos em Cristo Jesus. E é a graça que paga a conta, né? Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele pagou pelos nossos pecados, quando ele morreu a partir de cruz lá. Então, assim como Paulo intercedeu por Onésimo diante de Filemão, Jesus intercede por nós diante do Pai. Não nos apresentamos a Deus com nossos próprios méritos, mas sob a recomendação de Jesus. Jesus foi o nosso Criador. A carta que ele escreveu foi a morte dele de cruz, não é? A oferta de Paulo de assumir a dívida de Onésimo ilustra perfeitamente a obra da cruz, né? Na cruz, Jesus tomou sobre si todas as nossas dívidas espirituais e as colocou em sua conta. A justiça de Deus foi satisfeita, a nossa liberdade foi paga integralmente. Para finalizar, um exemplo fundamental aqui que nós devemos fazer todos os dias e é muito difícil. Filemão foi desafiado a perdoar, porque ele próprio já havia sido perdoado por Deus. Quem compreende a dimensão da graça que recebeu não consegue reter o perdão ao seu próximo. Essa é a mensagem do perdão. De tudo isso que falamos aqui, temos que perdoar, porque é muito difícil. Não é fácil perdoar, principalmente alguém que nos trai, alguém que faz algo que nos desagrada. Mas a Bíblia nos diz que temos que perdoar, temos que ter o foco nisso. O amor ao próximo e o perdão ao próximo. Muito obrigado pela oportunidade de fazer nossas vidas.